No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, encontramos uma história conhecida como o milagre da pesca maravilhosa. Nessa passagem, Simão, também chamado de Pedro, ocupa um lugar proeminente no acontecimento. Acompanhe a leitura. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus! Esse é um dos milagres que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, registram. Nosso Senhor tinha um propósito em tudo que fez naquele dia. Ele estava perto daqueles barcos intencionalmente. Ele entrou no barco de Simão por um motivo. E então, quando terminou de ensinar a multidão, Jesus falou diretamente com Simão, pois era ele que precisava ser alcançado. O Senhor age da mesma maneira conosco. Ele nos escolheu, ele preparou um lugar para nós, e não somos dele por acidente do destino ou por acaso. Nós somos seus por sua vontade soberana. Se você já se sentiu sozinho, se você já se sentiu como se ninguém se importasse com você, se você se sente assim agora, esteja certo que Deus se importa contigo. Deus te ama. Deus não desistiu de você. De fato, Ele escolheu fazer de você um de seus filhos. Outra coisa que podemos aprender com esse milagre é que Jesus é o único que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, mas também nos dá vitória diante dos nossos desafios diários, mesmo que tudo o que fizemos até agora tenha sido marcado pelo fracasso. Fracasso no casamento, fracasso nos estudos, fracasso no trabalho. Uma história de fracassos. Como Simão, que trabalhara a noite inteira e nada apanhara. Quando nos apoiamos em nosso próprio poder, quando confiamos em nós mesmos, ao invés de confiar no Senhor, podemos ser incapazes de realizar exatamente as coisas que Ele deseja que façamos. A chave para solucionar esse problema é em quem confiamos. Confiamos em nós mesmos? Mas apesar dos nossos melhores esforços, somos imperfeitos. Nós não sabemos tudo, nós não vemos tudo e certamente não podemos estar em todo lugar. Mas Jesus pode todas as coisas e se confiarmos nele um pouco mais, veremos que teremos muito mais vitórias do que fracassos. Afinal, Deus nos deu a si mesmo e enquanto estivermos agindo de acordo com sua vontade, Ele prometeu prover tudo o que precisamos, se apenas pedirmos. Agora pense sobre 2 coisas por um momento. Primeiro, pense que o mundo diz sobre Jesus. Alguns afirmam que ele foi um farsante, outros dizem que Jesus foi um grande homem, mas só isso. E a Bíblia? Quem diz que Jesus é? Ele é o Senhor que tem autoridade sobre tudo e todos. Neste milagre, os peixes se jogaram dentro das redes dos pescadores. Segundo, pense no poder, no conhecimento acumulado pela humanidade, sua tecnologia, mas mesmo assim, o homem não pode transformar os fracassos de outras pessoas em vitórias,
Muitas vezes, nem mesmo os nossos próprios fracassos conseguimos transformar em vitórias. Mas Jesus pode transformar o fracasso em vitória. Essa foi a experiência que Simão teve com Jesus. E depois de Jesus ter transformado o fracasso de Simão em vitória, e não somente o dele, mas também os de seus companheiros, Simão se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. Amados, nós não somos diferentes de Pedro. Um Deus perfeito e justo se sacrificou por homens corrompidos pelo pecado. E, no entanto, ele diz que quer ser nosso Salvador e nosso amigo. Como podemos ficar alheios, apáticos diante disso? Como podemos fazer algo além de nos ajoelharmos diante dele como nosso soberano e Salvador? Pedro olha para si mesmo e vê-se indigno, pecador. Então Jesus estendeu seu chamado, seu convite. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Esse era o alvo daquele milagre o tempo todo. Havia 4 homens que precisavam ouvir: Pedro, João, Tiago e André. Este último é citado nos evangelhos de Mateus e Marcos. Observe qual foi a reação deles. Eles chegam à terra seca e depois abandonaram todo o conhecimento que haviam adquirido sobre a arte da pesca. Eles deixaram para trás seus empregos, deixaram para trás seus amigos, parentes. Eles colocaram tudo de lado para seguir a Cristo. Eles deixaram tudo e o seguiram, diz a palavra. Em nossas vidas ocupadas, cheias de compromissos e reféns da pressa, será que teríamos a coragem de repetir o exemplo deles? Se chegarmos a nos sentir fracassados como Pedro, depois de uma noite toda infrutífera, mas pela manhã ver um milagre na sua vida, será que quando Jesus estender seu chamado, seu convite, responderemos como Pedro? Deixaremos tudo e o seguiremos? Qual a sua resposta? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.